tenho a oportunidade hoje de compor um colegiado que, entre outras missões constitucionais, deve cuidar e zelar pela autonomia e a independência da magistratura. Significa isso dizer que o Conselho Nacional de Justiça deve tomar todas as atitudes necessárias a que a independência dos magistrados seja respeitada, a que as prerrogativas dos magistrados sejam respeitadas. E não é possível, senhores, que essa independência seja respeitada sem a participação dos advogados, sem o igual respeito da independência e das prerrogativas dos advogados. Eu digo isso porque nós estamos vivendo um momento em que o nosso trabalho jurídico muitas vezes é incompreendido e muitas vezes é compreendido e malversado. Porque, veja, não é possível, condescendam os senhores, com que uma profissão da advocacia seja mal vista e criminalizada porque o profissional se põe simplesmente a defender clientes. Assim como não é possível que o juiz profira uma decisão judicial e a sociedade e alguns meios sociais julguem essa decisão judicial sem considerar o aspecto técnico, sem considerar que o trabalho do advogado, concluído por uma decisão judicial, são eminentemente técnicos. Dia desses, eu vi algo como embasbacado, uma pesquisa feita por um instituto sério de pesquisas. Cumprimento o professor Pedro Miranda de Oliveira. Por um instituto sério de pesquisas, indagando a sociedade se a soltura de um determinado réu numa determinada ação penal era certa ou errada. Quer dizer, se a sociedade concordava com a soltura de um réu. Se a sociedade concordava com a conclusão a que chegou um colegiado, por maioria, como bem poderia ser por unanimidade, de soltar ou manter um cidadão preso. Veja que ponto chegamos. Eu nunca vi uma pesquisa para saber se um diagnóstico médico está certo ou está errado. Uma pesquisa indagando a população na rua se um prédio foi bem construído ou foi bem planejado por um engenheiro. Esses exemplos causam repugnância, mas é exatamente o que está ocorrendo conosco no meio jurídico. Estão julgando o nosso trabalho, naturalmente agredindo as prerrogativas dos advogados e dos magistrados. E isso, meus senhores, é uma questão cultural. E aí eu entro exatamente no tema que eu gostaria de falar dos senhores, para os senhores, que é a cultura da nossa sociedade. E é preciso que os advogados estejam atentos, é preciso que os advogados estejam firmes nos melhores propósitos da legislação. Eu falei das prerrogativas, agora falo da necessidade de que a jurisdição tome um novo rumo. E aí, como disse o ministro Marco Buzzi ontem, a nova lei processual, o novo Código de Processo Civil, prevê inúmeros
em inúmeros dispositivos, uma miríade de institutos, né, que, se não são novos, são mais sofisticados, de acordo com a nova lei, e que podem, num aspecto programático, né, que significa, em bom português, se Deus quiser, não é, Oxalá, alterar o passo em que a jurisdição, em especial ligada aos procedimentos judiciais, vem tomando, que são exatamente o sistema de precedentes do novo Código de Processo Civil, sobre o qual já se falou aqui nesse congresso, e não a instituição da mediação e conciliação, mas a implantação com mais técnica desses institutos agora nos processos judiciais. Veja, o ministro Buzzi, né, que é um dos capitães aí dessa linhagem defensora, eu não digo de métodos alternativos de solução de conflitos, mas dos métodos mais adequados de tratamento dos conflitos, dos litígios sociais, fez questão de ressaltar que é preciso que o juiz designe a audiência no início do processo, porque é isso que determina o novo Código de Processo Civil. E é preciso que o advogado esteja vigilante nessa obrigação que, nos termos do novo Código, é cogente. Mas veja, eu faço aqui uma advertência, se é que se pode chamar assim, para a circunstância cultural, né, para pegar o fio aqui da nossa conversa de hoje, do aspecto cultural. Nós primeiro temos que reconhecer que nós não somos um povo ainda culturalmente preparado para a mediação e conciliação, muito embora a mediação e conciliação sejam altamente recomendáveis. Nós somos um povo litigante, nós somos um povo adversarial, nós gostamos da vitória, nós não gostamos do acordo, nós gostamos da vitória, de vencer, né, de uma boa sentença. Veja, isso está dentro de nós. Então, vejam, e a questão cultural é visível no dia a dia, né? Certo dia eu chegava em São Paulo, de uma viagem um pouco mais longa, e eu me lembro de ter visto uma notícia, que lá em São Paulo há os corredores de ônibus e táxis, né? Quer dizer, nas ruas, há corredores em que devem ser exclusivamente utilizados por ônibus e táxis. Eu havia visto alguma notícia no sentido de que os táxis tinham sido proibidos de usarem aquele corredor. Então, quando eu cheguei, tomei um táxi, me lembrei disso e lamentei. Falei, olha, foi proibido, lamentavelmente vou chegar mais tarde, né, no meu destino. Mas entrei no táxi e, surpreendentemente, o taxista tomou a via especial, então, segundo as notícias que eu havia lido, destinadas apenas para ônibus, né? Eu falei, pensei, ele deve saber o que está fazendo. Mas ele se manteve lá por muito tempo, comecei a ficar preocupado com as multas que ele ia tomar, quer dizer, daqui a pouquinho ele vai ter que vender o carro para pagar as multas. Eu perguntei, meu senhor, o senhor não está cometendo aqui uma infração, uma irregularidade? E ele disse, não estou não. Eu falei, mas eu li uma notícia de que estava proibido o táxi andar. Ele falou, não, está proibido desde a semana passada, mas pelo decreto do prefeito, a multa é só na semana que vem. Veja,
não tem uma sanção na lei, se não há uma punição, a cultura do brasileiro faz com que ele vá até o final. E a mediação e a conciliação naturalmente dependem de alguma voluntariedade. Essa, portanto, uma das nossas dificuldades. Eu quero dizer que essa é uma cultura que nós não precisamos mudar. Isso é uma cultura que vem de berço nossa. Já nas correspondências encaminhadas pelos portugueses, né, no Império a Portugal, há diversas menções a este povo demandeiro, quer dizer, nos qualificando de demandeiros e atribuindo a esta qualidade inúmeros problemas e etc. Mas, que hoje foi substituída pelo popular, sou brasileiro e não desisto nunca, né? Que de fato serve como um bom princípio, né, de atuação na sociedade. Realmente nós brasileiros precisamos de esperança, mas no meio jurídico, dentro da nossa técnica, isso não é comum. Mas nós precisamos implantar, porque na nossa faculdade de Direito, né, onde nós nos formamos, a gente é treinado para ganhar uma ação, a gente não é treinado para fazer um acordo. Eu digo mais, como advogados, se chega alguém no nosso escritório e nos contrata para uma ação judicial, e a gente, na semana seguinte, diz, mas vem cá, não é melhor fazer um acordo? O sujeito vai dizer, mas como assim, doutor? Eu contrato o senhor para advogar numa ação judicial, para brigar, para ganhar, o senhor vem dizer que quer fazer agora um acordo? E sem exagero, nesse momento é capaz do cliente achar que nós somos picaretas. Eu dou lá um dinheiro para o sujeito ganhar ação judicial, ele quer fazer acordo. Porque o sujeito tem um artigo 840 do Código Civil na cabeça, dizendo que o acordo pressupõe concessões múltiplas. Ele vai dizer, não, eu estou, né, pagando aqui os honorários do senhor, é para que eu não conceda nada. Mas veja, isso é cultural. Porque muitas vezes, o acordo, a mediação, a conciliação é muito melhor do que uma vitória. Porque a vida, às vezes, não está num processo judicial. Esses dias, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais julgou procedido formulado por um filho que pedia danos morais do pai por abandono. Ele ganhou a ação. E como consequência, veja, foi julgado procedente. E como consequência, o pai disse ao filho que nunca mais ia querer vê-lo. E essa história, de alguma maneira, tomou alguma proporção maior, porque o filho foi à televisão chorar, dizendo que não era aquilo que ele queria era o pai. Mas ele ganhou uma ação judicial, mas ele não estava feliz, porque este é um exemplo de caso em que a relação jurídica é muito maior do que o objeto de uma ação judicial. Que, de novo, ele ganhou, mas não era o que ele queria. Então, a mediação, veja, numa briga de condôminos, muitas vezes, a briga é muito maior do que aquela ação em que se requer, não é, o respeito a alguma ordem, né, de silêncio, por exemplo, dentro de um ambiente condominial. Às vezes é um problema pessoal que a mediação pode colaborar.
No nosso escritório de advocacia, senhores, se chega um cliente e pergunta, perdemos, doutor? Perdemos, lamentavelmente, acontece. Mas não há recurso? Olha, recurso especial, recurso extraordinário, dois recursos chamados recurso especial e extraordinário, mas, veja, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já é no sentido de que a nossa tese não é adequada, etc. e tal. O cliente vai dizer, mas doutor, então tem um recurso especial e o senhor não quer recorrer? Quer dizer, o meu caso não é especial? O meu caso não é extraordinário para o senhor, não? E aí o recurso custa R$ 166, e muitas vezes o cliente recorre. Veja que a lei, nesse aspecto, estabelece honorários sucumbenciais recursais, não é? Olha, a gente voltando aí de novo à questão cultural, a questão da pena. É preciso que haja pena, porque senão você não consegue convencer o seu cliente de que, não é que o caso dele não seja especial, mas é que não é cabível o recurso especial que está lá no artigo 105 da Constituição Federal. Mas vejam, o propósito é exatamente esse. Em 2010, o Conselho Nacional de Justiça, através da resolução 125 daquele órgão, criou normas tendentes à alteração dessa cultura e ao estímulo da mediação e da conciliação, dizendo, veja, que não é o tratamento alternativo dos conflitos, mas o tratamento adequado. É preciso que se verifique. Óbvio que quando é para brigar, é para ir para um processo judicial, é para chegar até o Supremo Tribunal Federal. Mas, quando não é para brigar, quando é para fazer uma mediação, quando é para fazer uma conciliação, nós precisamos estimular. O papel do advogado é esse, o papel do juiz é esse. Obviamente que nós vamos enfrentar ainda, além dessa questão cultural, desse empecilho cultural, um empecilho também ligado à estrutura, não é? Em muitos tribunais do país já estão sendo montados os centros especializados, não é? Na conciliação e na mediação, que são chamados sejusques, né? Em cada tribunal há pelo menos 1, 2, né? São Paulo há inúmeros, por exemplo, e os juízes remetem, né, os processos para lá logo no início do processo. Como ainda não há essa estrutura em vários lugares, né, muitos juízes ainda não fazem. O ministro Buzzi ontem disse, olha, basta entrar no site do CNJ e escolher lá um profissional, não é possível fazer, que isso seja feito, inclusive, de maneira virtual, né, maneira online. Realmente é uma boa saída, mas, de novo, é preciso que os advogados estejam vigilantes, é preciso que os juízes estejam também atentos e, em cooperação, todos cheguem à conclusão que a mediação e a conciliação, a tentativa delas é muito saudável, independentemente se o caso reúne uma potencialidade maior ou menor de celebração de uma transação, né? Então, meus senhores, eu queria fazer essa provocação, queria que os senhores atentassem para essa questão cultural e que nós temos visto no Conselho. Às vezes chegam algumas sugestões de que cobremos juízes, cobremos desembargadores a ir por uma determinada linha, e eu acho que, embora reconheça que o brasileiro age realmente mediante sanção, mas nessa questão cultural é preciso mais o pensamento, não é? Que nós mudemos uma forma de conduta a partir da compreensão de que ela é melhor, de que o tratamento dessa mazela, não é, social, que é o litígio, é melhor, tratado é melhor, diagnosticado e tratado com a mediação e a conciliação.
Eu agradeço mais uma vez a paciência dos senhores por me ouvir nessa manhã de sexta-feira e agradeço também mais uma vez a oportunidade de participar com vocês aqui desse evento celebrativo dos 40 anos dessa que é uma das mais tradicionais subseções da OAB do Brasil. Muito obrigado.